Oi, pessoal. Meu nome é Marília Bueno, sou psicoterapeuta de constelação familiar, terapeuta holística e agora terapeuta xamânica também. E eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre essa minha caminhada com o xamanismo, né? Como eu conheci o xamanismo, na verdade, da onde que veio isso de, né, a minha ligação com as plantas de poder e com as medicinas sagradas, o que eu posso, que eu trago para vocês nas redes, né? Explicar um pouco melhor, tá? Nós estamos iniciando a Semana do Xamanismo no grupo de Whats MBT. Uhul! Tem que comemorar, né, gente? Coisa boa. Esse grupo tem alguns anos, uns 2 anos pelo menos, e o pessoal tá demais, assim, sabe? Demais. Uma parceria muito boa. Quem quiser entrar no grupo é totalmente gratuito, tá? Mas prosseguindo, eu nasci médium, eu acho, porque desde muito pequena, muito criança, assim, tipo uns 3 anos, eu acho, que eu tenho as lembranças que eu tenho, já são lembranças assim de ter muitos pesadelos, de ser uma criança assombrada, né? Lembro de ter visto o meu tio depois que ele morreu lá em casa, de noite eu gritava, enfim. Essa mediunidade tenho, desde sempre, vamos dizer assim, nem sempre foi tranquila, né? E nem sempre foi bem vista pela sociedade de várias formas diferentes. Mas o fato de como eu conheci o xamanismo tem a ver com isso também, para que vocês entendam, tá? Eu comecei a acompanhar minha mãe com 5 anos, 6, por aí, bem novinha, a um centro holístico que ela ia, na cidade aqui de Santa Cruz, né? Ela ia fazer as terapias dela e eu ficava lá assistindo, vendo as pessoas se exorcizando seus demônios, né? E era muito legal. Ai, por mais que pareça a loucura, aquela que ninguém quer ver, era muito minha cara, sabe? Então eu gostava de acompanhar, eu gostava de ir lá, de estar junto, né? E aí esse lugar já trazia algumas músicas xamânicas, né? Já tinha nos trabalhos, as meditações, já tinha algumas coisas. Eu lembro do CD Well Balance, que se tornou assim um marco na minha vida. Até hoje eu escuto as músicas desse CD porque ele me trouxe essa profundidade de saber da onde eu vim, de onde veio minha alma, né? Tava tocando esse CD num dia, né? Eu tinha mais ou menos uns 7 anos, eu acho. E eu tava deitada na rede, dentro desse centro holístico, né? E ouvindo as músicas desse CD. E não sei dizer em qual música, eu acredito que até foi numa das principais ali desse Well Balance. Eu tive uma visão, né, de eu sendo índia em uma outra vida, ou uma, enfim, não sei, mas o que eu vi foi o seguinte: eu corria pela floresta, sim, eu já era mais adulta, não sei quantos anos eu tinha, uns 19 ou 18, não sei, mas 20 e poucos talvez. E tinha uma onça do meu lado que corria junto comigo, né? Eu lembro de estar sempre pulando em cima de uma árvore, de outra, assim, macaqueando, assim, bem índia, bem índia. E as vestimentas eram tampava alguma coisa aqui e aqui, né? Mas assim, era livre, era uma coisa, nossa, muito diferente da sensação de estar aqui, né? Na cidade, no meio do concreto, a gente se veste com um monte de roupa, enfim, era uma coisa, tudo isso nessa visão era muita natureza, era muita conexão com os animais, sabe? E eu sentia que eu era totalmente parte daquilo, né? Eu lembro que eu enxerguei a minha mãe, ela estava doente nessa vida, nessa visão, né, que eu tive. E aí ela ficava dentro de um que parecia uma oca, assim, branca, pintada de branca, com uma caveira de búfalo, assim, na frente. E era uma espécie de casa de cura ali, né? Então aquilo ali
já me trouxe algumas impressões, assim, do que é o xamanismo, né? Isso mesmo que eu sendo criança, e a palavra mesmo xamanismo, eu só fui ouvir em 2017, né? Mas aí, nessa vida ou nessa visão, né, que eu tive, que eu era índia, a minha tribo entrou em conflito com outra tribo, né? E houve ali uma extinção. Minha tribo foi exterminada, né? Foi, no final eles queimaram a aldeia, enfim. E eu fiquei com sinais, né? Essa recordação me trouxe assim uma sensação de morte muito forte que aconteceu, né? E nessa batalha, aliás, onde foi morto meus pais, meus parentes índios, né? Toda a tribo. E no meu estômago, que eu morri através de uma lança, né? E eu também carregava uma lança como índia. Então, é muito profundo isso, sabe? Foi muito profundo entrar em contato com isso, sabe? Perceber aí algumas coisas que estavam impregnadas em mim, né? Mas eu, sendo criança, não soube como lidar, nem agir. E ficou assim, visto, né? Visto e não ressignificado. Então, eu cresci sentindo uma conexão sempre muito forte com a natureza, né? Sentindo que eu tinha uma missão, que eu tinha algo a desenvolver, a fazer, mas tendo muito problema com essa mediunidade, né? Que me trouxe essa visão tão linda, né? E significativa, mas pesada. E também passei a me conectar com as dores de muitas pessoas, sabe? De muita gente. Então, em 2017 foi quando eu topei com o xamanismo de novo, sabe? Através de um centro xamânico em Brasília, né? Onde eu fui conhecer a ayahuasca e acabei conhecendo depois as outras medicinas, né? Fiz um retiro lá, fiz um curso, meu curso de constelação. E, assim, eu já tinha passado por alguns lugares onde eu tinha trabalhado a minha mediunidade, ou atendido, no caso, né, como médium, colocado em prática enfim, esses dons que eu tinha, mas o desequilíbrio continuava, sabe? Era como se eu sempre fosse uma pessoa assombrada, né, desde a infância, e isso seguiu na vida adulta. Então, em 2017 foi depois de alguns contatos com a ayahuasca, não foi uma vez só, né, que expandiu, né, mas alguns contatos eu consegui ver assim que existia, opa, peraí, não é só assim que funciona, de que o plano espiritual tá ali com os cordãozinhos mexendo na gente, a gente não tem escolha, né? Porque eu me sentia como se o meu livre-arbítrio fosse muito tolhido, sabe? E na ayahuasca eu consegui perceber o meu ego, as camadas de sofrimento, né, que eu tinha passado, que eu não tinha ressignificado, que eu não tinha olhado, e que aquele potencial todo mediúnico e xamânico, e de acessar essa teia, né, que a gente chama de teia dos sonhos no xamanismo, ele não tinha sido lapidado, né? E sem lapidação ele não era nada, vamos dizer assim, era mais uma coisa que ia trazer à tona o meu desequilíbrio, né? A minha sombra. Então, o xamanismo me deu uma base que nenhuma religião me deu, né? Porque ele me permitiu eu ser eu mesma. Eu não era mais a pessoa estranha numa religião comum, porque médium não pode em algumas religiões, né? As pessoas não acreditam nisso, então não existe. E também eu não consegui seguir em outros caminhos, assim, de incorporação, por exemplo, né? Ou sendo médium de outro tipo, escrevente, sabe? Meu caminho não era esse. Eu descobri que meu caminho tinha a ver com xamanismo. Quando eu comecei a ter contato com as plantas de poder, foi algo surreal, porque era sempre que eu tinha contato com alguma planta, eu tinha uma visão, né? Mas eu já via coisas assim, né? Escutava, tinha sonhos, enfim, eu sempre fui muito sensitiva. Mas essa questão xamânica, né, de ver muitos elementos
da nossa natureza, dos índios, os animais, né? Eu passei também a ver os meus animais de poder nas terapias xamânicas, nas consagrações, né? Com as plantas de poder. E tudo isso foi fortalecendo ainda mais essa ancestralidade, não do corpo físico, né? Mas do corpo espiritual, essa ancestralidade mais profunda que eu tenho. E hoje em dia faz para mim muito sentido eu trazer isso para vocês, que o xamanismo é questão de equilíbrio, é onde a gente consegue realmente trazer esse equilíbrio para a vida, né? Ele é realista porque a gente aborda os ciclos, a gente aborda a natureza, a gente aborda as luas, né? A gente não tá fugindo da realidade, não. Não é loucura e a gente não tá pregando nada do que as outras pessoas já falaram, né, para podar o livre-arbítrio de vocês, de forma alguma. E o xamanismo também tem equilíbrio no feminino e no masculino, né? Que a gente tem o pai sol, o pai céu, né, e a mãe terra. Então já é uma constelação familiar aí, né, gente? Então aí eu me achei. Então assim, ó, gente, agradeço muito vocês terem me ouvido até aqui. E o xamanismo faz parte aí desse meu caminho. Se fizer parte do caminho de vocês, vocês vão se sentir tocados também. E me sigam, me acompanhem. A gente pode contribuir um com o outro, né? Compartilhando as nossas experiências, porque no fundo a gente não tá sozinho, viu? Beijo grande para vocês.